E falando sobre Copa de 2026, o que vocês acham dessa imagem? Eu acho muito interessante em cada período, algum campeonato muito importante para o Japão, ou na Copa do Mundo também, esse tipo de imagem da torcida japonesa estarem limpando o estádio. Mas o que será que faz a torcida japonesa ter esse tipo de atitude? Eles não combinaram nada entre si, simplesmente aconteceu e uma pessoa começou a catar ali e outra pessoa começou a fazer ali, e quando foi ver, todo mundo estava ali fazendo isso. O que será que faz os japoneses ter esse tipo de atitude? Então, nesse vídeo eu queria passar um pouco para vocês sobre essa questão, o que passa na cabeça do japonês. Eu sou um brasileiro que mora no Japão desde os 8 anos de idade, eu fui criado aqui no Japão, eu estudei aqui no Japão, toda a minha escolaridade foi tudo aqui no Japão. Então eu posso passar para vocês o que acontece na cabeça do japonês, qual é o contexto que faz eles tomarem essa atitude. Então, em primeiro lugar, o que você tem que entender é sobre o contexto da criação dos japoneses. Aqui no Japão, desde pequeno, até mesmo dentro da escola, as crianças são incentivadas a fazerem serviços voluntários. Tanto que nas escolas é muito comum ter clubes de voluntários. Então, muitas crianças que vão para a escola aqui no Japão, eles fazem parte desse grupo de voluntários aqui no Japão, nas escolas, né? E o que eles fazem como voluntário da escola? Geralmente é relacionado à limpeza, não só a limpeza dentro da escola, mas a limpeza ao redor da escola e a limpeza do bairro. Então as crianças elas se reúnem e fazem ali a limpeza do bairro, né? Ficam procurando lixo, deixa ali o bairro bem bonito. Se for uma região que tem uma praia perto, então eles se reúnem também no sábado ou no domingo e eles fazem ali um mutirão para poder limpar a praia também. Então até perto aqui da minha casa tem uma praia que existe até uma placa escrito assim: não jogue lixo na praia, as crianças da escola não sei das quantas que fazem a limpeza e nós queremos que a praia seja sempre limpa. Então eles fazem a limpeza da praia e para manter a praia limpa também, eles deixam ali a placa também. Então tem muitas placas também escrito pelas próprias crianças também. E outros serviços voluntários que eles fazem também é arrecadamento de dinheiro para grupos voluntários. Às vezes é para a Unicef. Aqui no Japão existe um negócio chamado Pena Vermelha também, né? Que eles arrecadam dinheiro para poder estar ajudando a comunidade japonesa. Tem vários tipos de serviço também. Então é muito comum aqui no Japão as crianças elas entrarem nesse grupo de voluntários. E outra coisa também, quando a criança ela entra nesse grupo de voluntário, ela é muito bem vista dentro da escola, tanto para os professores e para os alunos também. Ela é aquela criança que tira nota boa, que é um tipo de exemplo. Então ela é colocada como um tipo de exemplo da escola, exemplo das crianças, exemplo da classe. Então a criança que participa desse clube, ela é muito bem vista mesmo. E outra coisa também, quando a pessoa chega na fase adulta e mesmo assim ela continua fazendo serviços voluntários ou faz parte de algum tipo de clube, algum tipo de grupo de voluntários, essa pessoa também é muito bem vista. Ela é tão bem vista que esse tipo de atitude pode até ser colocado no currículo também. Então, até quando a pessoa vai procurar um emprego, ela coloca isso no currículo. Então, uma forma da pessoa conseguir entrar em uma empresa boa também depende disso também aqui no Japão. Por causa que se você coloca ali que você faz voluntariado, isso é muito bem visto. Então, até aqui eu expliquei para vocês sobre o contexto onde que os japoneses vivem que tem a ver com voluntariado. Então, a partir daqui entra a parte da Copa, o motivo que os japoneses em coletivo deixam o estádio ali bonito, tudo limpinho, que eles fazem ali a limpeza. Então, dentro desse contexto, os japoneses, eles gostam muito de ser bem visto pelo mundo. Os japoneses, eles têm aquele senso de patriotismo muito alto também. Então, uma vez que o japonês ele tem esse senso de fazer serviço voluntário, ele vê o estádio ali tudo sujo, então automaticamente ele já tem aquela vontade de limpar o local. E daí quando um japonês vê um outro japonês limpando, daí ele se sente na obrigação de ajudá-lo a fazer isso. Então isso acontece em coletivo e acaba uma pessoa copiando a outra. E isso aconteceu em algum momento da história, onde vários japoneses começaram a fazer uma limpeza em coletivo de um estádio, e isso foi muito bem reportado pela mídia local e pela mídia mundial também. Então, a partir de um momento, o mundo inteiro começou a falar que o Japão é um país bom, é um país legal, que deixa o estádio ali bonito, todo limpo, um exemplo a seguir, uma nação assim diferenciada. Então, o mundo inteiro começou a falar isso do Japão.
Então foi uma propaganda muito boa. E isso acaba acendendo um ego muito positivo nos japoneses e faz com que isso se torne uma tradição. E desde então, isso vem acontecendo em todas as Copas ou em outros tipos de campeonatos super importantes, ou não também, né? E imagina só essa situação. Então tem sim aquele contexto dos japoneses que gostam de fazer o voluntariado, gostam de ser prestativos, gostam de fazer as coisas em coletivo e respeitar ali todo mundo. Então isso é muito bom. E tem aquele senso de patriotismo também, que os japoneses eles gostam muito de ser bem falados. Então, se na mídia eles mostram ali o Japão como um país muito bom, muito superior, então eles querem estar continuando, mantendo essa imagem. E se eles estão ali no estádio, limpando, fazendo aquela bondade, e essa bondade aparece novamente na mídia, e eles estão ali como um rosto de um exemplo de uma nação, isso é muito orgulho para eles também. Então, uma vez eles voltam para casa, daí eles vão ver ali a imagem dele na mídia mundial, fazendo uma bondade. Então, isso vai entrar no currículo deles também. E isso aí é tudo de bom para eles. Então, esse tipo de coisa acaba sustentando o ego deles, fazendo com que eles tenham a esperança de que eles vão ali novamente em algum estádio fazer uma bondade e que eles vão aparecer na mídia mundial alguma vez, talvez. E isso é um orgulho muito grande para eles. Então, esse é um dos motivos que fazem com que os japoneses eles tenham essa atitude de limpar o estádio. Só que isso é a minha teoria, tá bom? Eu falei tudo isso baseado no que eu sei sobre a escola aqui no Japão, sobre como que é o pensamento dos japoneses. E o que eu falei faz algum sentido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado e tchau!